nosso convidado especial do LaborMed é ninguém menos que Dr. Marcelino. Marcelino, uma super personalidade na ortopedia, professor, doutor. Eu nem sei mais como falar com você, Marcelino, e é assim, é uma honra muito grande você estar aqui com a gente, passar tanta experiência, tanto ensinamento na área da medicina. Você que já passou por Batatais, pela Secretaria Municipal de Saúde durante 3 gestões? 3 gestões. 3 gestões. Você assumiu como secretário. Você dá aula onde? Além de ser exemplo e ser destaque aqui em Batatais, eu sei que você destaca no Brasil inteiro. Mas por onde você já passou, Marcelino? Olha, eu passei pela USP, né, onde eu me formei, fiz mestrado, doutorado. O pós-doutorado eu fiz fora do país, né, Cristina? Fiz em Minneapolis, que era o maior centro, né, de ortopedia, ainda é, dos Estados Unidos. Eu fui professor da PUC de Campinas, né, como chefe da cirurgia do quadril durante muito tempo. E a minha última participação como professor foi a convite da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, aqui de Uberaba, né, o UFTM, onde, interessante, né, eu não fui contratado pela ortopedia, eu fui contratado pelo setor de pós-graduação. Então, eu estava lá só para orientar a tese de mestrado e doutorado nas áreas de reumatologia, infecções musculoesqueléticas e ortopedia também, né? Então, fiquei até o final do ano retrasado na UFTM e aí aposentei, né, dessa parte de dar aulas, etc. A gente continuou durante um tempo dando palestras também, né? Agora eu encerro também o meu ciclo de palestras, com uma palestra o ano que, na verdade são 4 palestras em março do ano que vem em Istambul, durante um congresso grande, me chamaram para ir. E eu já tinha assumido o compromisso há um tempo atrás, mas essa, se Deus quiser, vai ser a última, né? Se Deus quiser, porque talvez eu chegue lá, e se Deus quiser, eu pare mesmo depois, né? Eu preciso descansar um pouco dessa área. Agora, eu queria fazer um comentário, não falando muito, da minha história com Batatais, que é uma coisa interessante, né? Muito pouca gente sabe. Eu morei em Batatais, em torno aí de 1958, eu morei em Batatais. Meu pai era chefe do posto fiscal aqui. Eu era vizinho do Adelermo Tomazella, né? Onde eu morava era em cima da relojoaria Rissato. Nossa, lembro. Né? Você lembra disso? Claro. Então a minha história é... Ali ao lado do supermercado Nori, no centro, hoje. É hoje, né? Hoje aham. é. Mas na época era isso aí. E trago lembranças daquela época, assim, muito marcantes para mim, né? Que foi quando eu conheci uma pessoa de Altinópolis que tocava um sax maravilhoso, né? E ele me deu um copo de presente que, desde aquela época, e infelizmente há 5 anos atrás me quebraram o copo. Eu guardei durante todos esses anos, né? E então o meu interesse pela música também vinha desde aquela época, desde 4, 5 anos de idade, né? E uma coisa interessante, já que você citou a LaborMed, quando eu montei o meu primeiro consultório em Batatais, ali na Alberto Gaspar Gomes, né, eu trouxe o Silvio. Eu cedi uma parte do meu espaço, eu falei, Silvio, sai de lá, monta um negócio fora. Você está muito preso ao hospital. Ele era funcionário, né, Da Santa Casa. Não da Santa Casa, do Edson. Sim, Edson de Almeida. Era do Edson de Almeida. E então eu disse a ele, falei, olha, monta alguma coisa, eu te cedo o espaço aqui. Aí cedi o espaço e isso foi o que virou a LaborMed. Porque eu sou formado numa época, eu estou com praticamente 40, vou fazer 47 anos de formado agora, de profissão como médico, né? E quando eu me formei e fiz a residência em ortopedia, não existia especialidade na época. Uhum. O ortopedista fazia tudo. Operava pé torto de criança, operava coluna, operava ombro, cotovelo, enfim, operava tudo. Depois de uns 10, 15 anos que eu estava na profissão, é que foram surgindo as especialidades.
Então, depois que surgiu, eu aí fui mais inclinado para a cirurgia do quadril e do joelho. Tive a grande honra de ter sido presidente da Sociedade Brasileira de Quadril, sendo que aqui da região, nem da USP, nem de qualquer outra faculdade, nunca tiveram alguém presidente da sociedade, né? E eu tive a honra como sendo de Batatais e fui presidente da Sociedade Brasileira de Quadril, de Cirurgia do Quadril. Você tem teu nome na Anvisa também. Na Anvisa como consultor, na área de implantes Há articulares, muitos anos né? também. Há muitos anos. Marcelino, só para a gente tirar uma curiosidade, com relação ao desgaste de cartilagem, Sim. muita gente questiona, existe alguma relação desgaste e idade, desgaste e peso, desgaste e excesso de exercício ou falta de exercício físico? Tem alguma relação isso tudo? Olha, veja bem, o formato final do quadril ele se forma na época, na mulher aí, em torno aí dos 12, 13 anos, no homem 14, 15, etc. São quando os núcleos de ossificação, quer dizer, porque antes dessa fase tem que ter um núcleo de ossificação, porque a pessoa precisa crescer. Então ele não é fechado, ele é aberto para poder Expandir. ter o crescimento, exatamente. Aí nessa idade, né, aí começa a se fundir esses núcleos, que é onde a pessoa vai parar de crescer. Às vezes, quando a fusão desse núcleo, ou desses núcleos, se dá de uma maneira não muito esperada, formam-se alguns defeitos na forma, ou na morfologia, como a gente chama, na forma do quadril. E essa morfologia é a que mais frequentemente induz ao desgaste, né? Esse é um desgaste que ele vem com o tempo e etc. Fora isso, existem outras doenças do quadril propriamente dita, algumas da infância, como a doença que muitos devem conhecer, que é a doença de Legg-Calvé-Pertz, ou doença de Pertz, que é uma necrose da cabeça do fêmur na criança, né? E tem um equivalente no adulto, que chama-se osteonecrose, né? E essas são, vamos dizer, são doenças que levam ao desgaste do quadril e à necessidade de fazer uma prótese. E existe um escorregamento da cartilagem, isso antes também do fechamento, né? Que a gente chama de epifisiolise ou epifisiolistese, que escorrega e o quadril fica com formato alterado. Isso leva ao desgaste. Isso eu tive uma experiência muito grande, que eu acho que convém relatar porque marcou muito a minha profissão. Ela era filha não vou citar o nome, evidentemente, ela era filha do violonista dos Demônios da Garoa. Isso tem 38 anos que eu atendi, primeira vez que o pessoal me trouxe. Então ela tinha esse desgaste, com 17 anos, ela não mexia, estava noiva e etc. E ela veio de São Paulo e disse para mim assim, falou, doutor, eu já fui em todos os médicos de São Paulo, falam que eu sou muito jovem, que jamais se atreveriam a fazer uma prótese de quadril em mim, porque não teria sentido. Eu com 17 e com 25, eu já teria que trocar, ficaria aquela luta, aquela coisa toda. Só que eu vou dizer para o senhor, eu aceito até se o senhor não me operar, porque é a voz geral, só que se o senhor não me operar, eu vou dar um jeito na minha vida, ou na minha não vida. E depois, inquirindo ela sobre isso aí, ela era noiva, ela tinha um bloqueio do movimento do quadril, que ela não conseguia abrir as pernas adequadamente, então tinha dificuldade de higiene, não conseguia fazer higiene, não conseguia fazer sexo. Imagina para uma noiva isso aí e tal. Então a vida dela estava uma calamidade. E ela na verdade me convenceu. Eu já tinha os meus conceitos de que a prótese, existem próteses boas e próteses ruins. Só que eu prefiro ser operado com uma prótese não muito boa, mas com um bom cirurgião. Essa dura mais do que operar uma prótese boa com um indivíduo que não tem experiência. Então, só concluindo a história, para o pessoal não ficar na curiosidade, né, expectativa,
Eu fiz essa cirurgia há 35 anos atrás, até hoje não precisou trocar a prótese. Ela está bem, andando, tendo a vida dela absolutamente normal. Teve 3 filhos. E isso teve um reflexo que você não parou aí nos Demônios da Garoa, né? O cantor e compositor Guilherme Arantes, que já vai ser a segunda vez que ele vem, né, Marcelino? Ele veio, fez ele fez de um lado, né? Ele fez do lado direito a prótese e agora vai fazer do lado esquerdo. Ele teve uma doença chamada osteonecrose, que foi causado pelo uso excessivo de corticoide, que ele usava quando ficava rouco e precisava dar show, ele usava o corticoide para desinflamar e... Eu acho que ele até comentou isso aí na entrevista, inclusive, né? ele ficou aqui em Batatais durante o mês inteiro, né? Mês a recuperação da cirurgia. Antes, inteiro. Durante e depois, né? Da cirurgia. Ele fala trepidante Batatais. Ele falou, Marcelino, vou estar aí na trepidante Batatais. Eu acho que ele gostou de 2 coisas, de você e de Batatais também. Gostou, sim, gostou. Tenho certeza. Teve uma simpatia grande por Batatais. Existe um tipo de cirurgia chamado cirurgia preservadora do quadril. Que eu até tenho um livro que foi o primeiro livro de cirurgia preservadora do quadril escrito na América Latina, que eu publiquei em 2010. E eu já fiz várias dessas cirurgias para evitar a prótese. Então você corrige o quadril para que não tenha aqueles fatores que vão dar o impacto e gerar artrose ou desgaste, né? Então, claro que é uma cirurgia, mas não é uma cirurgia de prótese, né? É uma outra cirurgia que a pessoa fica com o quadril normal dele. Agora, infiltração, se for realmente problema da artrose, fujam disso, que isso é um dos métodos que, do ponto de vista científico, é condenado. Falando sempre, batendo nessa tecla da grande importância da medicina preventiva, do check-up, né? Todo mundo tem que passar por isso. E você também é muito atuante nisso, principalmente a questão das vacinas, que a gente estava conversando, e você falou sobre a relevância da vacinação, né? Eu devo dizer assim, por ser muito antigo na ortopedia, né? E em outras áreas também, né? Mas antigo na vida também, o que acontece é o seguinte, eu logo quando me formei, que eu comecei na ortopedia, o Brasil ainda não era livre da poliomielite, né? Então existia poliomielite. E eu atuava num ambulatório de sequela da poliomielite em crianças, né? Gente, vocês não queiram saber um quadro tão doloroso, tão terrível, tão tétrico de ver aquelas crianças com deformidades, e que você tinha que fazer várias cirurgias e ele ficava engessado, tudo isso aí para andar ainda com aqueles aparelhos enormes. E cada vez que você, geralmente eles faziam em média 8 a 10 cirurgias cada criança para resolver as sequelas da poliomielite. Até enche de lágrimas os olhos de eu lembrar de todos esses aspectos aí. E aquilo para mim era um circo de horror. Eu ia para o ambulatório já frustrado, já, sabe, muitas vezes já ia chorando mesmo, tá? Então, é por isso que às vezes me revolta, né? Ver gente não querendo tomar vacina da poliomielite. Marcelino, a gente tem assunto aqui e, gente, vocês não têm noção do que eu e o Rodrigo vimos aqui hoje. Né? Olha, é coisa de cinema. Essa casa, cada cômodo aqui é um aconchego, uma beleza, uma recordação, uma coisa incrível. Quero fechar esse nosso bate-papo nota 10 com uma nota musical. Olha Quero te chamar aqui para você quer punir seus ouvintes. Eu quero convidar mais uma personalidade aqui para o nosso bate-papo, Elvis Presley. Chama ele pra gente. It's now or never, my love, one way.